Na maioria das causas que envolvem matéria médica, não se discute se a pessoa tem uma doença ou uma lesão. Isso costuma estar provado. O que se discute é outra coisa. Existe relação de causa e efeito entre o evento e o dano. Esse é o nexo causal, e é onde grande parte dos processos se ganha ou se perde. O que poucos operadores sabem é que existe um instrumental científico, reconhecido há décadas, para enfrentar essa pergunta com método. Ele é conhecido como os critérios de Bradford-Hill. Neste vídeo, eu vou apresentar os 9 critérios e mostrar como eles se aplicam ao foro. Fique até o final. Olá, eu sou o Dr. Plínio Rafael Veríssimo Tom, médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob o número 41.092, com registro de qualificação de especialista número 38.276, na especialidade de Medicina Legal e Perícias Médicas. Sou membro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, a ABM-LPM. Esta é a segunda aula da série Direito Médico na Prática. Na aula anterior, percorremos o regime da prova pericial no Código de Processo Civil. Hoje, entramos no mérito da tarefa pericial mais frequente e mais decisiva, a análise do nexo causal. Vamos partir do conceito. Nexo causal é a relação de causa e efeito entre um evento e um dano. É a ponte que liga aquilo que aconteceu, um acidente, uma exposição, uma conduta médica, aquilo que a pessoa apresenta hoje. Em direito previdenciário, trabalhista, civil e criminal, essa ponte é, com frequência, o ponto central da controvérsia. E aqui está a armadilha que derruba raciocínios apressados. A associação não é o mesmo que causa. O fato de dois eventos ocorrerem em sequência não significa que um causou o outro. A pessoa começou a trabalhar numa função e, meses depois, surgiu uma dor no ombro. Isso é uma associação temporal. Mas será que o trabalho causou a dor? Ou a dor teria surgido de qualquer forma, por uma condição degenerativa própria da idade? Concluir que veio depois, logo foi por causa disso, é uma falácia lógica conhecida. Em latim, post hoc ergo propter hoc. Depois disso, portanto, por causa disso. A perícia séria existe justamente para não cair nessa falácia. O perito não pode afirmar nexo apenas porque o dano apareceu após o evento. Ele precisa de método. E é aqui que entra o instrumental de Bradford-Hill. Sir Austin Bradford-Hill foi um epidemiologista e estatístico britânico, uma das figuras centrais na demonstração científica da relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão em meados do século XX. Em 1965, em uma conferência na Real Sociedade de Medicina, ele apresentou um trabalho cujo título já é, em si, a pergunta de todo perito: o ambiente e a doença, associação ou causação? Nesse trabalho, Hill propôs um conjunto de 9 aspectos, 9 pontos de vista, que ajudam a decidir se uma associação observada entre um fator e um dano tem natureza causal, ou se é apenas coincidência. E eu faço questão de registrar um cuidado que o próprio Hill teve e que muita gente esquece. Ele foi explícito ao dizer que esses 9 aspectos não são regras rígidas, não são uma lista de verificação a ser preenchida mecanicamente e que nenhum deles, isoladamente, é prova indispensável de causa, com uma única exceção a que voltaremos em instantes. Os critérios são instrumentos de raciocínio, não uma fórmula automática. Quem os transforma em carimbo trai o pensamento de quem os criou. Vejamos os 9, com a tradução de cada um para o raciocínio do processo. Primeiro, a força da associação. Quanto mais intensa a relação entre o fator e o dano, mais provável que seja causal. Uma exposição que multiplica muitas vezes o risco é mais sugestiva de causa do que uma que o eleva de forma marginal. Segundo, a consistência. A associação se repete em diferentes estudos, populações e circunstâncias. O que se observa de forma consistente é mais confiável do que o achado isolado. Terceiro, a especificidade.
um fator que produz um efeito específico fortalece a inferência causal. É um critério mais fraco, porque muitas causas geram múltiplos efeitos, e muitos efeitos têm múltiplas causas. Quarto, a temporalidade. A causa precisa anteceder o efeito. Guarde este porque é o mais importante de todos e dedicaremos o próximo bloco a ele. Quinto, o gradiente biológico, também chamado de relação dose-resposta. Quanto maior ou mais prolongada a exposição, maior o dano. Quem se expõe mais, adoece mais. Esse escalonamento reforça a causa. Sexto, a plausibilidade biológica. Existe um mecanismo biológico conhecido que explique como aquele fator produziria aquele dano? Sem mecanismo plausível, a associação fica frágil. Sétimo, a coerência. A hipótese causal não pode contrariar o que já se sabe sobre a história natural e a biologia da doença. Ela precisa fazer sentido dentro do conhecimento estabelecido. Oitavo, a evidência experimental. Quando a remoção do fator reduz o dano, isso reforça fortemente a causa. É o raciocínio de quem afasta a exposição e observa a melhora. Nono, a analogia. Se um fator semelhante já é reconhecido como causa de um dano semelhante, isso autoriza considerar a hipótese por analogia. Esses são os 9. Repare que juntos eles formam um método de convencimento racional, exatamente o que o artigo 473 do Código de Processo Civil, que vimos na aula anterior, exige do laudo: análise, método demonstrado e conclusão fundamentada. De todos os 9, a temporalidade é o único que Hill considerou verdadeiramente indispensável. E a razão é de uma lógica irrefutável. A causa tem de vir antes do efeito. Nada pode ser causado por algo que ainda não aconteceu. No foro, isso tem uma consequência prática enorme. A linha do tempo é a primeira coisa que um perito competente reconstrói. Quando começaram os sintomas? Qual a data do evento? O que os exames mostravam antes e o que mostram depois? Existe documentação que situe o dano no tempo? Vou dar um exemplo concreto. Em uma ação que atribui uma doença na coluna a um acidente, se houver exames anteriores ao acidente, já demonstrando aquela mesma degeneração, a temporalidade está rompida. A condição é pré-existente e não pode ter sido causada pelo evento posterior. Isso não encerra necessariamente a discussão, porque o evento pode ter agravado uma condição anterior, e disso falaremos no bloco final, mas afasta o nexo causal direto. É por essa razão que o controle rigoroso das datas, da documentação e da cronologia é muitas vezes mais decisivo no processo do que qualquer outro argumento. Agora, um ponto sofisticado que separa o operador tecnicamente maduro dos demais. Os critérios de Bradford-Hill nasceram na epidemiologia para inferir causalidade no nível das populações. Eles respondem, por exemplo, se o tabagismo causa câncer de pulmão na população em geral. Isso é o que se chama de causalidade geral. Mas o processo judicial, na maioria das vezes, não pergunta isso. Ele pergunta sobre um indivíduo. Neste periciado específico, este evento específico causou este dano específico? Isso é causalidade individual. E a transposição da causalidade populacional para a individual exige cautela, sendo objeto de discussão na própria literatura médico-legal e epidemiológica. Some-se a isso um segundo nível de distinção. Mesmo o nexo médico-científico não se confunde com o nexo jurídico. O direito tem suas próprias teorias da causalidade, como a teoria do dano direto e imediato que o artigo 403 do Código Civil acolhe. O papel do perito é fornecer o substrato técnico-científico, dizer se há e em que grau relação biológica entre evento e dano, a qualificação jurídica desse nexo, se ele é suficiente para gerar responsabilidade, se é adequado, se é direto e imediato, é tarefa do juiz, não do perito. O perito que avança sobre a conclusão jurídica viola o limite do artigo 473
parágrafo 2º que vimos na aula anterior. Para o advogado, a lição é dupla. Exija do laudo o rigor científico do nexo médico, mas reserve para a sua sustentação jurídica o enquadramento do nexo no direito. São dois planos distintos e confundi-los enfraquece a peça. Para fechar, vejamos como tudo isso se materializa na conclusão pericial. O perito, ao analisar o nexo, não trabalha apenas com existe ou não existe. Ele gradua e essa graduação é decisiva para o processo. Há o nexo direto, quando o evento é a causa eficiente e determinante do dano. Há a concausa, quando um fator pré-existente ou superveniente contribui, ao lado do evento, para o resultado, por exemplo, uma condição anterior que, somada ao acidente, produz o dano final. Há o agravamento, quando o evento não criou a condição, mas piorou um quadro que já existia. E há, por fim, a ausência de nexo, que precisa ser afirmada com a mesma fundamentação exigida para afirmá-lo. Cada uma dessas conclusões deve ser sustentada justamente pelos critérios que percorremos hoje. A temporalidade para situar o evento, a plausibilidade para o mecanismo, o gradiente para a dose e assim por diante. Um laudo que conclui pelo nexo sem percorrer esse caminho, ou que ignora uma concausa evidente, é um laudo tecnicamente vulnerável, e reconhecer essa vulnerabilidade é o primeiro passo do controle técnico da prova. Em síntese, o nexo causal é o coração da perícia médica. A associação não é causa. Os 9 critérios de Bradford Hill oferecem o método para distinguir uma da outra. A temporalidade é o critério indispensável. A causalidade científica não se confunde com a jurídica. E no laudo, o nexo se gradua entre direto, concausal, de agravamento ou ausente. Se esta aula contribuiu para a sua compreensão do nexo causal, deixe nos comentários um tema de perícia médica que o senhor gostaria de ver aprofundado. Utilizo essas sugestões para orientar os próximos vídeos. E para acompanhar esta série técnica, inscreva-se no canal e ative o sininho. Na próxima aula, damos o passo seguinte ao nexo. Uma vez estabelecida a relação de causa e efeito, como se mede o tamanho do dano? Vou apresentar a tabela brasileira para apuração do dano corporal, publicada pela ABMLPM em 2024, e o que ela mudou na quantificação pericial. Até a próxima. Um abraço.